Nath, você trouxe aqui uma coisa que é a marca. Eu sempre olhei para mim como uma marca. E eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que aqui o nosso livro digital vai explodir com essa pergunta, que é: quais os fundamentos da influência e do branding por Natalia Bury? Quais são os fundamentos por você? Influenciando a ciência, porque, para mim, você é uma das pessoas que trabalha melhor isso não só no país, no mundo. Sim. Tá? Eu não conheço ninguém, eu tô aqui assim como uma pessoa que te assiste, olha e pensa, cara, essa mulher pensa em tudo. Início, meio e fim. Sim. Para onde? Porque tem duas perguntas aqui. Onde ela olha? Como ela mantém esse negócio, essa inspiração, essa visão, essa coisa dentro dela acesa? Então eu quero que saia desse podcast os fundamentos de Natália, científicos, de Natalia Bury, na prática. Perfeito. Ó, tem uma coisa que é um método que eu falo de branding, que depois, olhando tudo, claro que tem vários fundamentos, se a gente for ver, mas para mim, o que funcionou no meu branding é um método que eu chamo de NATCE, até. NATCE? Que eu falei, como é que eu faço? Porque eu aprendi a fazer branding, marketing, não foi fazendo curso, não foi lendo livro, foi intuitivo, foi conhecendo a minha marca e querendo criar expansão de consciência da marca. Então, primeira coisa foi eu querer ter vários pontos de contato. Então, eu comecei a dar muitos cursos, atender muitas clientes, mas eu queria atravessar as fronteiras. O que eu fiz? Criei um projeto chamado Filiados. Esse projeto de filiados, eu recrutei alunos que já estavam com a técnica avançada e falei, agora você é um habilitado com a minha técnica. Brilha. Aí as pessoas iam na cidadezinha da Bahia, ela era uma afiliada minha. Então, a profissional que estava crescendo, ela era afiliada a Natalia Bury. E as pessoas falavam, quem é a Natalia Bury? Da onde veio? E aí, imagina isso espalhado no mundo todo, em vários países, filiados a Natalia Bury. Fez com que muita gente conhecesse a marca de uma vez. Primeira tacada. E eu não sabia que geraria essa estratégia. Mas com esses pontos de contato, eu lancei os produtos. Daí eu falei, bom, já chego em forma de imagem, eu quero levar o produto físico para essas pessoas todas. E daí criei uma linha de produtos para abastecer todo mundo, para abastecer toda a linha Pro de profissional e filiado. E foi muito bom, porque uma pessoa que não tinha feito o meu curso, por exemplo, que talvez não tivesse condição, comprava o meu pigmento. E ela, então, já fazia parte do universo Natalia Bury, de alguma forma. Então, fui criando várias formas de trazer consciência de marca das pessoas. Depois, eu fiz o NATCE, né? Eu entendi que um branding, ele tem que ter narrativa. Então, narrativa, storytelling, é uma das coisas mais importantes para conectar a pessoa com a sua marca. Então, eu comecei, primeiro, tudo são histórias. Aí, eu fiz um arsenal de histórias. Eu tenho no meu bloco de notas, por exemplo, uma nota que chama Arsenal de História. Por quê? Porque sabe aquela história que a gente conta para o nosso amigo, às vezes, no momento descontraído? É uma história que você pode linkar com algo da tua marca e contar para as pessoas. Só que a gente esquece as histórias, então eu criei um arsenal de histórias. Então, e eu uso a narrativa. Como é que eu uso a narrativa? Eu conto detalhe. Então, não é simplesmente contar uma história. Quando eu vou contar uma história para entender como que eu faço a narrativa, por exemplo, no Stories, para conectar a pessoa e fazer ela ficar até o fim, por exemplo, de algo que eu quero contar. Eu conto, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu estava lá no fundo do poço, que eu tinha acabado de voltar a morar em São Paulo, perdida, eu fui atrás de uma cartomante. E uma cartomante que eu falei, bom, ela vai ler a minha vida, vai me dar dica. Porque quando a gente está perdido, você não sabe. Qualquer coisa que te falam, você fala, opa, deixa eu ouvir. Por mais que depois eu entendi que eu não tinha que seguir nada. Mas passou um momento ali que eu fui buscar outras coisas e que eu ouvi uma cartomante. Aí eu peguei o meu ônibus, então eu vou dando detalhes. Peguei o ônibus, fui até a cartomante, era longe demais. Né, era uma salinha, e eu lembro que eu entrei lá, tinha um monte de santo, um monte de coisa na parede. Então, vejam, eu estou dando detalhes. Por quê? Qual que é a magia do storytelling? Fazer a pessoa que está te ouvindo se imaginar na história. Então, como é que eu faço para ela se imaginar na história? Dando detalhe de tudo. Então, eu cheguei na salinha, estava cheio de santinho, cheio de coisa, toda enfeitada. Ela fumava o tempo todo. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Daí ela começou a me falar coisas. Aí eu saí mais perdida do que eu entrei, porque é assim, né? Você sai mais perdida do que você entrou para buscar a resposta. Daí eu estava voltando para casa, estava sentada no ônibus, olhei para a janela, do nada, olhei pela janela e vi um outdoor azul. Todo azul.
assim, na avenida. Aí estava escrito assim, com fonte branca, né? Não tinha mais nada escrito. Só tinha uma frase assim: o céu continua azul, vírgula, e você sabe disso. Olha que forte, se não foi Deus que mandou aquela mensagem. Não tinha nada no outdoor, só tava essa frase. Eu falei, mano, Deus mandou falar isso pra mim? Não é possível, porque naquele dia eu falei, meu, é verdade. O mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar vivendo. O céu vai continuar azul. E, mano, não adianta o que está acontecendo na minha vida. A vida vai continuar acontecendo. Eu não vou parar o mundo. O mundo não vai parar para eu resolver meu problema. O mundo vai continuar girando, o céu vai continuar azul. E a gente sabe disso. Naquele dia virou uma chave na minha vida. Eu falei, cara, é verdade. Então deixa eu correr atrás aqui, porque ninguém vai parar para esperar eu resolver meu problema, não. Então vejam, eu conto a história, né, eu vou gerando expectativa do final dela. Então o storytelling tem que gerar expectativa, tem que gerar curiosidade, tem que fazer a pessoa querer ver até o final para ela ver o desfecho. Daí depois do desfecho, eu venho uma mensagem, um insight da história. Então, a história não pode ser contada única, só a história. Ela tem que ter elementos, ela tem que ter detalhes, ela tem que fazer a pessoa se sentir parte da história, tem que fazer a pessoa ficar curiosa pelo desfecho e, no final, você trazer um insight. E storytelling, gente, contem de forma lúdica. Contem sem usar palavras difíceis, porque 90% das pessoas têm uma linguagem simples e é ok, e é isso mesmo. Quando a gente quer enfeitar demais, as pessoas não se conectam. Então, quando eu falo gíria, até quando eu falo palavras erradas, propositalmente, às vezes, conecta e gera engajamento. Porque as pessoas vão lá e me corrigir. Às vezes eu coloco uma palavra simples, errada, todo mundo responde. É isso, é isso, é isso. Só que é bom, porque me gera o quê? Engajamento. E quando a pessoa ela se conecta com você ali, ou ela responde o story, ou ela vê, você já fica aparecendo primeiro para ela. Então, quanto maior engajamento eu tiver, independente de como seja, mais fácil vai ser dessa pessoa me ver ali na bolinha, falando de Instagram, por exemplo. Daí tem o storytelling, da narrativa, que é muito importante. Por exemplo, a Disney. A Disney faz muito sucesso. Por quê? Porque são histórias o tempo todo. Histórias vendem. E aí, numa história dessa que eu contei agora, eu finalizo falando que o mundo não vai parar para a gente resolver os problemas, que ela, ano que vem, ela vai se arrepender por talvez não ter tomado uma decisão hoje. Como é que vai estar ano que vem, daqui a um ano? Você vai olhar para o dia de hoje. Não era melhor você ter tomado algumas decisões? Você que quer fazer o curso, está insegura. Então, eu trago um gatilho mental para ela de emergência. Do tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. O mundo não vai parar para eu resolver os meus problemas. O mundo não vai parar para eu falar que vou começar algo. Tem que ser agora. A narrativa ela é muito potente, ela é muito poderosa. Narrativa. E a narrativa envolve o brand inteiro, né? Porque hoje eu tenho a narrativa da história da Natália, eu tenho a narrativa do pijama, eu tenho a narrativa do rosa, tem a narrativa das flores, tem a narrativa do lúdico, tem a narrativa da cerveja rosa que a gente fez, tem tudo. Tudo vira branding com história. Quando eu vou lançar um projeto novo, uma marca nova, uma empresa nova, eu penso, tá, qual vai ser o storytelling que eu vou contar desse projeto? Se não tem storytelling, se não tem link com a minha vida, eu não consigo lançar algo. Tem que fazer parte do meu storytelling. Eu sou muito apegada na narrativa. Depois vem a autenticidade, no método Nátice. A autenticidade não adianta. Se você quer se destacar, e hoje não é mais essa, você tem que ser visto para ser lembrado. Esquece essa frase. Você tem que ser notado para ser lembrado. E a gente só é notado quando a gente é a gente mesmo, quando a gente é autêntico, quando as pessoas olham para você e falam, cara, ela é diferente. Por quê? Porque ela é ela. Ela não quer se vestir uma armadura para ser uma outra pessoa, se vestir cheia de padrão, porque aí ela acaba sendo mais do mesmo. E hoje o mundo pede autenticidade. As pessoas gostam de pessoas que têm coragem de ser elas mesmas. E ser nós mesmos exige coragem. Coragem para lidar com medo, com vulnerabilidade, com erro, com falha, com o julgamento das pessoas. Então, a gente tem tanto medo de ser julgado que a gente acaba virando a manada, todo mundo. Então, quando eu comecei a ser autêntica e, assim, ser do meu jeito, com boa intenção, porque eu acho que tudo que tem boa intenção, seja você. Quando você sabe que a intenção que nasceu lá no fundo do seu coração, ela é pura, ela vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros, faz, acredita. Essa é a maior premissa para mim quando a gente vai fazer alguma coisa. Quando algum colaborador chega em mim e fala alguma coisa, eu falo, a sua intenção foi boa? Então, ok.
Se a intenção é boa, não tem problema. Às vezes acontece alguma coisa, muda alguma coisa no meio do caminho, mas se a intenção é boa, ok, vai e faz. Então, a autenticidade, ela conecta as pessoas, porque as pessoas querem pessoas corajosas. E a autenticidade na narrativa, a autenticidade, por exemplo, de ter usado rosa, acreditado no rosa na empresa, naquela época não era tão legal. Era uma coisa que não trazia credibilidade por ser rosa. Então, as flores em tudo também foram coisas intuitivas e autênticas. A sala, por exemplo, quem vai na empresa hoje, ela vive experiências lá lúdicas diferentes. Por exemplo, ela vai no banheiro, tem uma plaquinha na porta escrito Sala do Alívio. Cara, é uma placa, porque é verdade, o banheiro ele é um alívio. Você vai no banheiro lá, você se sente aliviado. Então, eu comecei a trazer meio que para a placa, falando de placa de porta na empresa, eu comecei a trazer a sensação para o nome da placa. Então, qual a sensação que a gente tem ao ir no banheiro? O que ele causa? Alívio. Então, virou Sala do Alívio. Quando a pessoa vai lá fazer um procedimento, é uma mágica, ela fica mais bonita. Então, Sala da Mágica. Aí, de curso, na universidade, a sala de aula, Sala da Transformação. Ou Sala do Duendes e Fadas, que é onde só entra colaborador. Eu não sei o mood que eu entrei.